Olá, eu me chamo Mariana Campos, sou medical coach, criei esse canal para falar de 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. O cuidador familiar é invadido pela doença e, assim como o paciente, tem sua realidade totalmente transformada. A doença do ente querido coloca em um lugar de impotência, dificuldade e fragilidade. Para falar sobre isso e sobre os desafios no enfrentamento da doença de Alzheimer, eu convidei uma amiga recente, mas muito cara para mim, a Elizabeth Rosa Lorca Santos, ou simplesmente, para mim, Beth Lorca. Beth é diretora de escola estadual aposentada, foi casada com Anésio Moreira de Santos por 47 anos e nos últimos 9 anos foi cuidadora de seu marido, diagnosticado com Alzheimer aos 63 anos. Anésio faleceu há 2 meses atrás, ainda não faz 2 meses, no dia 25 de julho de 2021. Nós vamos conversar sobre isso também. Beth, querida, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Mariana, eu é que me sinto lisonjeada de estar falando com você e estar falando um pouco dessa luta que a gente vivenciou juntamente com a família, que a doença do Alzheimer, ela não é uma doença só do paciente, é uma doença que afeta muito mais até a família como um todo, e ninguém fica fora disso. Beth, eu gostaria que você começasse um pouco contando como foi ser cuidadora do seu marido. Você já começou a falar aí como essa doença ela atinge não só o paciente, né, mas todo o entorno. Então, Mariana, você sabe, não havia planos, a gente nunca fez planos para se tornar um cuidador do seu marido, uma cuidadora do seu marido. Mas a vida, de repente, nos apresenta essa situação e a gente vai se adequando, tem que ir se adequando nessa nova realidade. E eu queria dizer que toda essa trajetória do diagnóstico até o falecimento, ela não é fácil. Ela vai requerer de você e de todos os familiares próximos, assim, muita organização, alteração de rotinas, e tudo você tem que se adequar a essa nova realidade, que nem sempre foi planejada. Sim. Você teve, assim, quando a gente se conhece, eu percebi em você uma necessidade muito grande de não excluir o Anésio da vida antes do tempo, né? Isso era uma coisa muito linda que você fazia. Então, Por... mas... Fala, pode falar. É que a negação, então, quando você fez aquela pergunta sobre ser cuidadora, a negação se faz presente também, logo após o diagnóstico. E você, pela insegurança, desconhecimento da doença, ela nos leva a ficar meio perdida. Mas aí você se assenta, vai atrás do conhecimento da doença, e tenta escolher o melhor caminho para conduzir a sua vida, a vida dele. E aí eu tentei, durante todo esse período, não aceitar que o diagnóstico seria um fim da nossa vida, que nós deveríamos ficar. Pronto, veio um diagnóstico, agora nós não podemos mais passear, não posso ir à padaria, ao mercado, ao shopping, qualquer outra atividade. Então, isso ficou bem nítido para mim e eu quis oferecer essa continuidade de uma vida bem próxima do normal, que é possível, desde que você tenha um pouco de organização, tenha um apoio da família, e a gente vivenciou
várias histórias, frequentando uma rotina bem próxima da normalidade. Eu queria que você falasse um pouco disso. Você chegou a sofrer preconceito por essa escolha que você fez? Olha, na verdade, a questão ela se apresentava assim em situações corriqueiras, tipo assim, você numa fila de mercado, ele às vezes estava assim meio afoito para sair com a mercadoria, e aí eu ia conversando com ele, que nós tínhamos que passar pelo caixa, logo já assim com um certo cuidado, informava o caixa que ele era um portador de Alzheimer e que ele estava me ajudando. E aí, tanto o caixa como demais pessoas da fila olhavam assim espantados, tipo assim, e até comentavam: nossa, pensava que quem era portador de Alzheimer só ficava em casa. Eu falava: não, nós estamos fazendo compras como vocês, só que com um pouquinho mais de cuidado e um pouquinho mais de atenção. E isso acontecia por várias vezes em vários locais, na praia, na praia, ou assim, em parques, eu sempre fiz uso de camisetas iguais, onde nas costas constava a identificação, telefones de contato, caso houvesse algum desencontro. E as pessoas nos abordavam para saber como eu estava conduzindo uma situação que era tão difícil e tão desconhecida para todos que nos abordavam. Então, era até interessante, porque a gente tinha oportunidade de até ajudar alguém que tinha um familiar e que eles não o levavam em ambientes abertos, para vivenciar passeios, confraternizações. Olha, meu marido não perdeu uma formatura das crianças, não perdeu o casamento de meus sobrinhos. Então, e sempre fomos recebidos muito bem, e sempre assim com um certo espanto. Tia, estou feliz por a senhora estar aqui com o tio Anésio, porque até eles, assim, que não conviviam diretamente, pensavam assim: pronto, a Beth agora não vai frequentar mais nada, porque o Anésio é um portador de Alzheimer. Então, a gente tinha oportunidade de falar com eles que eles tinham uma vida e que eles tinham uma história e que o diagnóstico não podia, de imediato, apagar tudo aquilo. Então, enquanto nós tivemos oportunidades, e mesmo até na condição de cadeirante, a gente foi e graças a Deus, todos ficavam contentes da gente estar presente nos eventos ou em locais públicos. Muito bom. Mas não é fácil. Eu imagino. Não é fácil. Eu imagino. E, por exemplo, você contou do ambiente do supermercado. Eu queria que você falasse um pouco também, assim, você trouxe, né, o Anésio no final estava chegou uma situação de cadeirante, né? Como é que foi também para você vivenciar esse aspecto da doença junto com ele, né? Que tem uma questão aí de acessibilidade, como é que a sociedade está preparada para isso? Olha, a questão da acessibilidade, ela foi um dos embates nesse percurso, nesse caminhar da doença. Porque quando se fala em acessibilidade, se você fala de uma acessibilidade na cidade, você já pensa, tem rampa para mim andar com a cadeira de roda? Na minha casa, a primeira coisa, você pensa assim, bem, agora temos que tirar os tapetes, temos que pôr barra no banheiro e tudo mais. Mas a acessibilidade para o portador de Alzheimer tem muito mais coisa envolvida que não se restringe a esses procedimentos de alteração de ambiente. Nós temos assim que nos preparar, adquirir o conhecimento que a acessibilidade ela vem para trazer um conforto para esse paciente. Então, a acessibilidade não pode se restringir só a esses equipamentos, vamos dizer assim. A acessibilidade
para produzir uma qualidade de vida, ela tem que vir também dos nossos novos comportamentos. Por exemplo, eu não podia abordar o Anésio pelas costas. Se eu quisesse conversar com ele, ou me fazer entender, ou qualquer um de nós, nós tínhamos que vir para a frente dele, falar pausadamente, os comandos tinham que ser claros, curtos, mas você podia manter um diálogo com ele em tempos, né, iniciais da doença, tranquilamente. Então, o som, se você faz uso de som, de música, tem que ser um som adequado. Então, são coisas assim, até mais simples, mas se você não fizer, você não, vamos dizer assim, se você não ater a essa prática, você não está oferecendo uma qualidade de vida para esse portador do Alzheimer. E quando nós saímos lá fora, a acessibilidade, ela também não fica só na rampa. Pronto, subi, consegui entrar no espaço, acabou. Nós vamos enfrentar e enfrentamos vários outros problemas de acessibilidade. A questão do uso do banheiro, mesmo em centros de compra ou qualquer situação, nós vamos nos deparar com ambientes que não oferece acessibilidade de um cuidador estar presente no mesmo espaço. Às vezes, o banheiro do portador de necessidades especiais, ele está dentro de um banheiro masculino, dentro de um banheiro feminino. E aí, como é que eu faço? Porque meu marido precisava de ajuda para a higiene, para qualquer outra coisa, uma troca de roupa. E isso também, isso se fazia presente quando você ia a uma loja e queria comprar roupa já mais adequada para ele. Os provadores, as lojas não dispunham de provadores que permitisse que eu estivesse presente para vesti-lo, fazer a troca e para que ele saísse pronto, adequadamente do vestiário, porque nós sabemos que os comportamentos durante a doença eles se alteram, né? Os valores se alteram e a gente tem que ficar atento, o cuidador tem que ficar atento. Então, às vezes eu encontrava resistência nesse ponto, porque eu não podia entrar no provador masculino, não podia levá-lo para o provador feminino. Então, a sociedade estaria excluindo essa possibilidade do meu marido ir a uma loja, né? E demais espaços públicos. É engraçado, eu acho que assim, mais do que engraçado, é muito curioso o que você traz, porque é exatamente isso, né? A sociedade, com o diagnóstico, já coloca o portador num lugar de exclusão, né? Já coloca ele de lado. Então, assim, mais do que o questionamento das pessoas, eu achava que ele ficaria é porque a sociedade não permite que ele conviva, né? É isso que você está dizendo? Isso. E eu até às vezes penso assim, meu Deus, eu nunca vi um portador de Alzheimer na rua. Então, eu falo assim, que isso já é uma cultura enraizada e que nós, hoje em dia, temos que levantar essa bandeira e dizer, não, o portador de Alzheimer, ele tem vida, sim, após o diagnóstico. E entre tantas outras, vamos dizer assim, falta de preparo, nós vamos deparar com vendedores, com atendentes, que não tem nenhuma vamos dizer, fineza para atender esse portador, porque às vezes eles são repetitivos, se ele está junto com o cuidador, eles atravessam uma conversa, eles desconversam, eles fazem algum barulho, e a gente vai ver que eles nem sabem por que ele está fazendo isso. Aí eu discretamente falo, ele é portador de Alzheimer, então aí as pessoas ficavam assim, com aquelas caras bem espantadas. Então, e aí nós vamos ver que
diante de tantas pesquisas por aí, estamos sabendo que daqui a alguns anos nós teremos muitos idosos que terão algum tipo de demência. Então, eu acho que hoje já seria já meio tarde para a sociedade como um todo ir se adequando para receber esse cidadão que tem uma história de vida. Eu sempre quis proporcionar uma vida próxima de uma normalidade, porque meu marido tem uma história de vida. Ele foi trabalhador por 38 anos, né? Ele construiu uma família, ele saiu lá de uma roça onde ele apanhava limão, lavava batata doce no rio e veio para a cidade para estudar, estudou, casou, construímos uma família, temos 3 filhos e de repente vem uma doença e vai levar tudo. Então, eu tentei não contribuir, ou pelo menos favorecer, que essa identidade dele se fizesse presente por mais tempo. Muito. E sempre estive aí. Desde que quando eu te conheci, eu percebi essa sua preocupação e é uma coisa, é uma declaração de amor a cada dia mesmo, né, Beth? Muito lindo. O Alzheimer é uma doença que, como você mesmo está falando, representa em si muitos desafios, né? Porque existe uma coisa de você, a pessoa vai, de alguma forma, tem um isolamento dela, né? Ela vai perdendo este contato, né? Quer dizer, essa interação. E eu cheguei, inclusive, a convite seu, né, a participar de um grupo de cuidadores junto ao Hospital 9 de Julho, aqui em São Paulo, que busca auxiliar os cuidadores a como lidar com a doença, né? Eu gostaria de saber como o grupo te ajudou. Olha, esse grupo a qual você participou, ele era um grupo da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, um grupo voluntário que se dispõe a transmitir, aliás, a dar atendimento, dar conhecimento aos cuidadores para o enfrentamento da doença de Alzheimer. Então, eu iniciei esse meu conhecimento com uma coordenadora desse grupo, que era a psicóloga, doutora Vera Aneta Bifuco, mas olha, e eu só tenho a agradecer a ela todo o conhecimento que eu adquiri nessas reuniões, que elas aconteciam mensalmente, e depois essas reuniões da Abras, vamos dizer assim, da Abras não, mas que a Vera coordenava, que a doutora Vera coordenava, ela passou para o Centro de Longevidade do Hospital 9 de Julho. E hoje, essas reuniões acontecem virtualmente por conta da pandemia. Mas, antes da pandemia, nós íamos mensalmente ao Hospital 9 de Julho, onde um profissional convidado pela doutora Vera fazia toda a explanação, profissionais especialistas em várias áreas, como geriatras, odontogeriatra, psicólogos, fisioterapeuta, todos os profissionais que seria uma rede de apoio ao enfrentamento dessa doença. Então, quem tiver a oportunidade pode tirar informações mais sobre essas reuniões, que apesar de elas estarem acontecendo online, elas são de grande valia, muito interessante. E eu aprendi muita coisa lá. Não, a reunião que eu participei, eu também aprendi um monte, né? Tem uma e tem muita seriedade, mas muito acolhimento a reunião, né? E acaba que as pessoas, os cuidadores acabam se conhecendo e acaba sendo também um lugar muito bom para vocês, né?
Sim, sim. E a Vera, sim, ai, desculpa, falo Vera, mas é a doutora Vera, Não, mas pode falar ela, Vera, eu acho que ela não vai achar ruim, não. a doutora Vera, ela é uma pessoa assim, extremamente sensível à nossa dor, porque ela também teve uma mãe acometida da doença de Alzheimer. Então, os ensinamentos, ela o fazia com propriedade. E seus convidados também eram pessoas que tinham uma ligação com Alzheimer, ou quer seja através do seu trabalho, ou que possuiu também um familiar acometido dessa doença. Então, você se sentia bem acolhida, com pessoas falando do que você vivia lá dentro de casa. Então, Uhum. nada era uma coisa que não era real. Eles falavam exatamente o que você vivia e nos orientava no enfrentamento dessa doença, na caminhada que nós íamos percorrer. Então, tanto se falava da fase inicial da doença, na intermediária, na fase final. Então, você ia ao longo do tempo ficando com uma bagagem que lhe permitia conduzir de forma mais tranquila, não que fosse fácil, mas não te pegava, eu falo, não te pegava de calça curta. Você estava assim, preparada, mesmo indo ao chão, Uhum. você tinha conhecimento para levantar e tocar a vida e saber contornar aquelas ocorrências, porque são tantas ocorrências durante essa caminhada, e que a gente precisava ter um pouquinho de sabedoria, paciência em dose dupla, tripla, ao quadrado, para se sair bem e contornar tudo aquilo. Beth, é muito interessante você estar falando, porque o cuidador familiar, tô vendo, o cuidador familiar, ele, a única coisa que ele quer é não deixar com que aquele ente querido sofra tanto, né? Ele quer diminuir a dor, né? Então ele faz de tudo. E não é raro também a gente ver que em algumas situações a pessoa se penitencia, se culpa, né? E cria uma coisa consigo, né? Se a pessoa, eu acho que no dia que eu fui, inclusive nesse encontro, estavam falando isso, né? Porque o Alzheimer é uma doença que provoca uns lutos antecipados, né? Porque você vai perdendo aos poucos aquela pessoa da convivência. E aí, de repente, o cuidador, ele também ele é em cada situação dessa, é como você falou, é um baque, né? Perde fôlego. Queria que você falasse um pouco disso, desse luto antecipado. Então, com o luto antecipado, eu diria que o luto, para nós, cuidadores familiares, ele não se dá exatamente no dia do falecimento, né? O luto, dentro da demência, ele é vivenciado a partir do diagnóstico. A cada perda de uma perda cognitiva, nós vamos vivenciar um luto naquele dia, e esse luto vai se estendendo, porque no Alzheimer, no enfrentamento dessa doença, nós temos que aprender a conviver com perdas. E que o portador de Alzheimer não aprende mais nada. Às vezes a gente se depara com pessoas falando, eu vou ensinar, eu vou repetir. Não aprende, você tem que aprender a contornar a situação, mas não ensinar mais nada a ele, que ele não vai aprender. Então, o luto já é antecipado. E eu ainda até diria que às vezes é até difícil você falar sobre isso, porque com o luto vem uma morte ambígua, porque o que a gente vivencia?
a perda daquele meu marido lindo, maravilhoso, cheiroso, perfumado, de olhos azuis, aquele companheiro, aquele amante, ele vai se perdendo ao longo da doença. Então, o meu marido, Anésio, aquele que eu estava casada com ele já na época do diagnóstico há mais de 40 anos, eu fui perdendo ao longo desses 9, 10 anos da doença. Então, houve um luto antecipado nesse percurso e houve uma morte ambígua. O que quer dizer? Uma morte, apesar de haver uma presença física. Então, é difícil. Então, a morte, o luto, eu não comecei a vivenciar no dia 25 de julho. No dia 25, eu me separei de um corpo que estava debilitado por uma doença, mas que eu ofereci um cuidado de excelência em todo o percurso. Cuidado de excelência, porque eu também fui muito bem cuidada. Então, se você me perguntar hoje, Mariana, se eu estou bem e como eu estou enfrentando esse luto, eu diria que a saudade bate forte de toda essa convivência, mas sinto o meu coração acalmado, tranquilo, porque eu não deixei nada para trás. Eu falei para ele quanto eu o amava, sempre. Eu ofereci, eu cozinhei as melhores comidas para ele. Nós saímos, passeamos, fizemos tudo, vivenciando aquele dia intensamente. Isso quer seja 9 anos atrás, como até 1 ano atrás, antes dele se tornar acamado. Então, não deixei nada para trás. Então, eu fui me despedindo dele ao longo desse percurso todo. Então, agora fica uma saudade, lógico, mas me sinto calma, porque não fiquei nada sem dizer ou sem fazer. Tudo eu me preparei para oferecer para ele. E nossa família se preparou também. Meus filhos, meus netos, todos se prepararam para essa finitude que era certa. Que era certa e que nós estamos caminhando sem a presença dele. Mas que não é fácil também. Beth, nesse final da vida do Anésio, o que foi mais difícil? Ou talvez no processo da doença, o que ficou mais difícil? Qual foi a coisa que mais pegou você? Olha, na verdade, todo o percurso dessa doença, toda a caminhada enfrentada nesses anos todos, nada foi fácil. Nada foi fácil. Mas você tem que ser persistente, dobrar sua dose de paciência e ter sabedoria para enfrentamento. Mas, na verdade, inicialmente, eu tinha muito medo dele esquecer de mim. Mas, ao longo da doença, eu aprendi que ele não esquece do dia para a noite, como eu pensava. Tipo assim, nós dormíamos, ele acordava no dia seguinte e falava, quem é você? E, na verdade, isso não ocorre. A gente vai aprendendo a conviver com perdas e, às vezes, nem damos conta de quantas perdas já ocorreram, porque você está tão envolvida com tudo que a gente nem vai perceber que ele perdeu muitas coisas ao longo da doença. Mas nada foi fácil e eu tentei ainda amenizar a situação agora, bem próximo da finitude, a questão de optar por cuidados paliativos. Isso eu aprendi também com a doutora Vera, que foi maravilhosa, nos orientou assim, sobre cuidados paliativos. Eu fui aprender sobre cuidados paliativos com a doutora Vera. E aí
Quando eu percebi que o Anésio, olha, eu já sabia que ele estava numa fase final, e eu, então, conversando com os meus filhos, eu falei assim, nós vamos optar para o pai oferecer a ele cuidados paliativos. E ficamos com ele em casa sempre que possível. Por vezes, nós chamávamos o serviço de emergência da cidade e, às vezes, conversando com os socorristas, e eu falando sobre cuidados paliativos, eles eram pessoas maravilhosas. Eles falavam assim, puxa, Beth, se todos cuidassem tão bem dos portadores de demência, nós não teríamos tanto sofrimento, tanta gente sendo tratada com desconhecimento da doença. E por vezes, nós conversávamos, ele nos dava... Eu estou com um cortador de grama, está ouvindo? Estou ouvindo, mas não tem problema nenhum, pode falar. Não eu estou te escutando também, tá bom. Desculpa, é que eu não consegui o contato dele para suspender. Então, os cuidados paliativos, então, e aí nós conversávamos com o socorrista, ele nos dava dica, e aí a gente contornava aquele mal-estar do Anésio, colocava no oxigênio, e ele ficava em casa. E, de repente, chegou um dia que não dava mais para ficar em casa e ele foi hospitalizado. Meu filho acompanhou e procurou a médica e falou da nossa vontade. E ela acompanhou toda a internação do Anésio e, de fato, deu todas as explicações. Era uma médica muito sensível também, explicou como seria conduzido esse tratamento de cuidados paliativos. Meu marido saiu do hospital, ela me chamou depois, mesmo após a alta, me chamou para falar dos cuidados paliativos e da necessidade de eu assinar um termo. Na próxima internação, minha filha assinou o termo de cuidados paliativos em meu nome, e foi dado início, mesmo se tratando de um hospital público, mesmo se tratando de período de pandemia. Essa médica foi maravilhosa, ela foi muito sensível, abordou com muito carinho toda a fase final da doença, nos permitiu visitas, o colocou em medicação de conforto, no oxigênio, e nós pudemos estar presentes várias horas durante o dia. Então, e ele não foi submetido a nenhuma ressuscitação, nenhum atendimento super invasivo, que nós sabíamos que a finitude estava presente. Então, eu acho que é uma atitude difícil, mas que traz um bem-estar, porque nós não vimos no Anésio um sofrimento, um sofrimento que uma intubação requer, que uma ressuscitação requer, que prolongaria o quê? Horas de vida? E que vida? Com que qualidade? Uhum. Então, isso são situações que requer muita calma, né? Muito conhecimento, muita sabedoria para optar. Então, hoje, eu tenho uma imagem do Anésio, mesmo acamado, mesmo com oxigênio, uma fisionomia tranquila. Ele, né, até bem pouco antes da internação, os olhos deles eram brilhantes quando a gente chegava e conversava. Então, eu tenho isso como sei lá, poderia dizer, uma paz, uma tranquilidade, porque chegamos nessa finitude juntos, com muito carinho, e então não tenho nenhuma lembrança de muito sofrimento, né, que a finitude implica.
Mas é uma decisão difícil também. É uma decisão, você coloca, é uma decisão difícil, eu acho que tem uma questão de desconhecimento aí, né? As pessoas também mitificam muito o que é o cuidado paliativo, porque nada mais é do que não deixar a pessoa ser submetida a qualquer procedimento que vai prolongar a vida, mas a qualquer custo, né? É isso que você está dizendo, não é? Ah, sim, sim, isso mesmo. É porque eu aprendi ao longo dessa minha jornada o que era cuidados paliativos. Porque, de repente, você tinha o entendimento que paliativos era, ou paliar, era largar, muito pelo cuidar, muito pelo contrário. Paliar é cuidar, só que em condições mais humanas, mais Uhum. humanizadas, vamos dizer assim. Trazer um conforto para que não haja sofrimento, porém não submetê-los a procedimentos super invasivos, sem qualidade nenhuma, que se ele fosse entubado, ele iria para uma UTI e pronto, ninguém estaria ao lado dele, né? Então, paliar é cuidar, é trazer conforto. Então, quando a gente aprende sobre isso, a gente faz essa opção de coração aberto, né? Tranquila, que tudo que eu pude fazer anterior a essa finitude, eu fiz. Agora, cabia a nós proporcionar um conforto, uma passagem mais tranquila. E foi o que aconteceu. Beth, me diz uma coisa, nessa tua jornada toda, né? O que ficou de maior aprendizado? Olha, de maior aprendizado fica assim, o coração aberto, a disponibilidade, estar aberto para aprender e a aceitação da doença. Então, enquanto não houver uma aceitação da doença, você não caminha junto com o portador de Alzheimer. O confronto que a gente vê que por desconhecimento acaba ocorrendo, só traz perdas, né? As perdas, elas podem ocorrer até mais antecipadamente. Então, olha, um carinho. E outra coisa, eu tinha uma vida com a Anésio, 47 anos de casada. Então, era uma cumplicidade assim tão grande que eu nunca cogitei de não estar presente e não estar caminhando com ele nessa doença. Ele foi meu primeiro namorado, né? Então, meu eterno amor. Então, tudo que eu fiz com amor. Fiz com amor, com todas as dificuldades que elas surgem nesse período, surgiram nesse período todo. Mas é um aprendizado para a vida inteira. Se você entrou nessa jornada e dizer que saiu dela sem nenhum aprendizado, então você não estava lá. Então, ninguém vai sair, isso inclui não só a mim, mas minha família como um todo. Meus filhos, meus netos, ninguém sai do jeito que entrou do início da doença. Todos têm um aprendizado de carinho, de dedicação, de persistência, de estar presente, de falar, de conversar, mesmo que não tenha nenhum entendimento. Então, todos nós saímos fortalecidos em relação a esses cuidados que exercemos durante todo esse tempo. Ninguém sai ileso. Você nunca será a mesma pessoa depois que você se dispôs a fazer esses cuidados, a estar presente na vida de uma pessoa com demência.
E uma coisa também que eu acho que você coloca muito bem, né, Beth, é que assim, você nunca se colocou numa posição de estar sozinha, né? Você buscou ajuda, você buscou apoio, você criou essa rede de apoio também, né? A sua rede de apoio, não é? Então, tudo é primordial no enfrentamento. A rede de apoio em relação a especialistas. Olha, eu ofereci ao Anésio e caminhamos juntos com musicoterapia, com fisioterapeutas, psicólogos. Então, eu sou extremamente grata a esses profissionais que estiveram presentes na caminhada acima de tudo, o cuidado, o apoio familiar também é primordial, porque o enfrentamento ocorre 24 horas por dia. Então, o apoio da família, estar presente. De repente, eu cheguei no meu limite também, apesar de ter conhecimento, apesar de estar preparada, ter paciência e tudo mais, mas entra um outro. Mãe, vamos tomar um café, sabe? E assim, vamos dar uma saída. Alguém vem, o meu genro vem, ficava com meu marido, meus netos vinham, ficavam. Então, tudo isso conta muito na qualidade que você vê de vida que você vai oferecer para o portador e como o cuidador continua com o seu cuidado de excelência, porque nós só podemos oferecer um bom cuidado de excelência se a gente estiver bem cuidado. Porque nós somos seres humanos, temos nossos limites, né? Somos acometidos também de cansaço e tudo mais. Então, se a família está presente e ela soma com você, você passa melhor em todos os enfrentamentos. Você está falando uma coisa fundamental, né, Beth? Assim, não raro a gente vê isso, né? Uma pessoa ficou designada como cuidador, aí todo mundo desaparece, ela fica sozinha, mas ela também precisa se manter inteira para, inclusive, exercer o cuidado, não é isso? Sim, sim, até a gente brinca às vezes assim, você ficou cuidadora porque já que estava aposentada, se torna cuidador. Então, mas não, lógico, eu me predispus a ser a cuidadora familiar, mas isso não impede eu ter necessidades de apoio também. E isso, graças a Deus, eu tive esse apoio dentro de casa. E, infelizmente, nessas reuniões, ou mesmo em grupos de apoio, através do Facebook, nós vamos nos deparar com famílias que se desestruturam a partir da doença. Quando seria a hora de estar juntos, eles acabam sumindo, né? E não assumindo o cuidado, sempre deixando a cargo de um filho ou de um membro familiar toda essa carga de responsabilidade que ela exausta, que chega à exaustão, muitas vezes. E eu, por sorte, não vivenciei isso. E sempre que eu posso, eu falo que todo familiar tem que estar presente e toda ajuda é bem-vinda. Porque nem todo mundo, nem todos os membros da família têm a mesma facilidade ou disponibilidade, mas alguma coisa ele consegue ajudar. Quer seja levá-lo ao médico, oferecer um carro, ir à farmácia comprar a medicação, e por aí cada um dá para oferecer uma colaboração que venha facilitar a vida desse cuidador. Beth, você sabe, eu adoro conversar com você, eu acho você de uma sabedoria incrível. Quando a gente se conheceu dando uma entrevista.
E a Beth é essa pessoa dessa sabedoria assim incrível e dessa experiência tão grandiosa também. Mas o que a gente sente conversando com a Beth é exatamente essa disponibilidade para amar. Então, é com muita gratidão, minha querida, que eu realmente encerro essa entrevista e desejo a você toda a saúde do mundo. Obrigada mesmo por ter sido tão aberta nesse teu depoimento e eu estou muito feliz mesmo. Obrigada. Eu é que agradeço. Um beijo. Fica com Deus.